Projeto Político Pedagógico, ou PPP. Tema presente em todos os concursos das carreiras da área da educação. E nessa aula nós vamos começar um curso completaço com 5 aulas, abordando toda a teoria, junto com questões para você fazer um estudo direcionado para concurso público. Na aula 1, que nós vamos começar agora, nós vamos estudar as características gerais do PPP, que são aquelas características cobradas em questões sobre o processo de formação, sobre a execução, sobre o que é o PPP. E para isso, já prepare esse material de anotação e sem mais delongas, vamos a essa aula. Bem, esse é o material de apoio que nós vamos utilizar aqui durante essa aula. Eu vou deixar esse material disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. E aqui, já dando início agora realmente à nossa aula, projeto político pedagógico, que esse é o tema aqui do nosso curso. Porém, esse documento pode ser chamado ainda de proposta pedagógica ou projeto pedagógico. Esses três nomes, essas três nomenclaturas, se referem ao mesmo documento. Essa é uma consideração importante. As provas, a maioria absoluta das provas, vão chamar de projeto político pedagógico, ou ainda a sigla PPP. Geralmente aparece ali o PPP, características do PPP, quando vão ser cobrado isso em prova de concurso. Pode ser chamada também de proposta pedagógica. Quem chama o PPP de proposta pedagógica é a LDB. A LDB, quando vai se referir ao PPP, ela costuma chamar de proposta pedagógica. E outros documentos ainda costumam chamar de projeto pedagógico. Mas não importa essa nomenclatura, a gente vai estar falando do mesmo documento, que apresenta as mesmas características, que é o tema dessa aula. Nessa aula nós vamos ver as características que compõem aí um PPP. E antes de falar dessas características, a gente precisa entender pelo menos um conceito inicial do que é projeto político pedagógico. Existem vários autores que falam sobre o PPP, mas dentre esses autores, o mais relevante para a prova de concurso é a professora Vilma Passos, né, Alencastro Veiga, professora Ilma Veiga. E é dela que eu trouxe aí uma definição ainda geral aí, genérica, daquilo que é o PPP. Assim que a gente for estudando as características gerais, você vê que esse conceito ele vai sendo ampliado. Mas de uma forma simples, só para a gente ter um ponto de partida, o PPP, a gente pode dizer que ele é um plano elaborado pela própria escola e que irá direcionar as ações da instituição, direcionar as ações da instituição, conforme a intenção da comunidade escolar. O que é isso? A gente acabou de assumir que o PPP ele é um plano, então um conjunto de ações que a gente busca executar para alcançar um objetivo. Então, um conjunto de ações que a gente busca executar no futuro para alcançar um objetivo. Esse plano ele é elaborado pela própria escola. E por meio desse plano, nós vamos direcionar as ações da instituição. Então, a escola ela vai direcionar, por meio do PPP, as ações que a instituição vai seguir. E quem vai definir, de que forma que a gente vai definir essa direção? Por meio da intenção da comunidade escolar. Então, a intenção da comunidade escolar, isso é a vontade ali daquela comunidade escolar, vai trazer o caminho que a escola vai seguir por meio do PPP, certo? Essa aqui é uma definição aqui da professora Ilma Passos Veiga, e assim que a gente for aí estudando as características, vai ficar mais simples e mais amplo esses conceitos. Dito isso, vamos começar aqui nossa aula com as características gerais do PPP. Característica número 1. O PPP é chamado de identidade da escola. Muitos autores vão associar aí o PPP com essa ideia de identidade. E por que isso? Porque no PPP vai constar tudo aquilo que a escola é, não só enquanto espaço físico, salas, quadra, mas como pessoas. Quem são esses professores? Quem são esses alunos? Quem são os pais? Quem é essa comunidade local? Também vai constar no PPP qual que é a nossa ideia filosófica, baseado em quê? Qual que é o nosso referencial teórico? Qual que é a tendência pedagógica dessa escola? Aqui nós buscamos seguir aí uma tendência pedagógica histórico-crítica, com uma pitadinha de tecnicista. Então vai ter ali características da escola. O que essa escola enxerga para o futuro? Quais são os objetivos dessa escola para a própria instituição, para os alunos e para a sociedade local? Então todo um retrato daquilo que está por trás da placa da escola. Quando a gente vai lá e lê Escola Municipal João Carlos Pinheiro Marques, o que está por trás desse nome, dessa placa que está ali na frente? O está escrito no PPP. É o PPP que vai nos trazer o que é essa instituição, como que ela enxerga os seus alunos, como que ela se vê, como que ela vê a sociedade e o que ela quer para o futuro. Por isso que existe essa analogia. É como se a gente comparasse, né? Passa aí sua identidade. Aí vai estar ali o seu nome, vai estar o nome do seu pai, da sua mãe, vai estar a sua data de nascimento. Então, esses dados daquilo que é você, de quem é você, vão estar no PPP da escola. A gente quer saber quem é essa escola, né? Como que ela enxerga o mundo, o que está por trás
do nome que está ali na frente, a gente precisa olhar o PPP. O PPP traz todas as características da identidade, daquilo que constrói, daquilo que é a própria escola. Por isso que as teorias vão dizer que o PPP, e na prova a gente vai ver isso nas questões, que o PPP ele é chamado de identidade da própria escola. Essa é uma característica do PPP, ser a identidade da escola. Característica número 2. O PPP não é neutro, ele é intencional. Muitas questões vão colocar nas suas alternativas ou vão afirmar mesmo que o PPP ele é neutro, como se o PPP, né, como se o projeto político pedagógico não fosse alterado pela realidade local. Mas não é isso que a gente viu na própria descrição ali do que é o PPP. O PPP ele é um documento que vai trazer ali a direção que o estabelecimento de ensino vai seguir, e essa direção ela é decidida conforme a intenção da comunidade escolar. Então, o PPP ele é alterado, ele não tem como o PPP ser neutro, porque ele é alterado pela realidade local. E essa alteração ela é feita de forma intencional. A própria comunidade escolar vai dizer o que ela é e vai dizer onde ela quer chegar. E esse o que eu sou, onde eu quero chegar, como nós estamos agora, vai ser a alteração do PPP. Então, é impossível que ele seja neutro. Ele é alterado pela realidade da comunidade escolar. Então, sempre que você vê ele neutro em PPP, já está errado. Olhou a palavra neutro, é uma das palavras que a gente mata. A gente procura o quê? Intencional, intencionalidade. Um documento feito com intencionalidade, conforme a realidade da comunidade escolar. Isso aqui é a segunda característica. A terceira, o PPP é um documento de construção coletiva, construindo um espaço de reflexão. Essa característica aqui, com certeza, aí ela é a mais cobrada em provas de concurso. A maioria das provas traz ali uma pergunta dizendo assim: ah, o PPP é elaborado somente pelo diretor, ou somente pelos os professores, somente pelo conselho escolar, somente pelos pais. Então, ele tenta colocar em uma categoria a exclusividade de elaboração do PPP, e isso está errado. O PPP ele deve ser elaborado de forma coletiva, com a participação de todos. E por quê? Porque ele precisa ser um ambiente de reflexão. E não tem como os professores conhecer todas as demandas dos alunos, dos estudantes. Não tem como os estudantes conhecerem todas as demandas, pode saber algumas, mas não tem como eles saberem todas as demandas, todas as necessidades dos pais, da direção. Então, todos eles precisam participar para apresentar as suas necessidades, criar um ambiente de reflexão e, por meio dessa participação, elaborar o próprio documento que é a identidade da escola. Então, é necessário que todos participem. O PPP tem uma relação direta, uma ligação direta com a gestão democrática. Alguns autores vão dizer que o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, é a própria manifestação da gestão democrática dentro do ambiente escolar. Então, por meio do PPP, a gente diz que aquela escola possui uma gestão democrática. E para que isso seja verdade, é necessário que haja uma construção coletiva, criando assim um ambiente, né, um espaço de reflexão. Lembre-se sempre, o PPP não é constituído, não é construído por uma categoria única. Se falar somente o diretor, errado. Somente o professor, errado. Somente a Secretaria de Educação, mais errado ainda, que está fora do ambiente escolar, propriamente dito ali, né? Precisa ser elaborado pela própria escola. Então, sempre que a questão buscar associar a uma categoria específica a elaboração do PPP, vai estar errado. Procure essa palavra coletivo, com participação de todos. Essa aqui é a nossa característica número 3, aí é a característica mais cobrada em provas de concurso. A gente já vai fazer uma questãozinha sobre ela. Característica número 4. O PPP reconhece a educação como um ato político que possui um compromisso social. Lembrando que ato político aí é impossível a gente não pensar, né, em Paulo Freire. Quando a gente vê aí ato político, já associa diretamente às ideias de Paulo Freire. Antes de a gente explicar esse conceito, a gente precisa falar que esse político aqui, ele não é político partidário. Reconhecer a educação como um ato político, a gente não está associando a educação a nenhum partido político, nem de esquerda, nem de direita, ou nem de qualquer um tipo de partido político, ou pensamento político, ou gestão de governo, de maneira nenhuma. Esse político aqui se refere a compromisso social. Isso é, olhar para a sociedade, entender quais são as necessidades da sociedade, quais são as demandas da sociedade e conseguir atender. Então, conseguir atender as demandas da sociedade é esse que é o aspecto político. A escola precisa olhar, não pode olhar para dentro do muro, ela precisa olhar para fora do muro. Qual é o tipo de cidadão que precisa ser formado para atender as necessidades da sociedade? Como que a gente consegue evoluir enquanto sociedade? Como que eu colaboro para as necessidades dessa sociedade? Então, esse olhar social, né, de compromisso social, entender que enquanto instituição ela possui um compromisso, uma responsabilidade social na formação do cidadão que vai compor a sociedade, isso é política.
Política no sentido de atender a própria sociedade. Não é um político no sentido de ligar-se a partido político ou ligar-se a aspecto político, de maneira nenhuma. É um político para atender às demandas da sociedade. Então, a educação, né, o PPP, ele reconhece que a educação é um ato político, é um ato que precisa atender necessidades e demandas da sociedade e possui um compromisso social. O seu compromisso social é exatamente isso. Quando a gente vai lá no artigo 2º da LDB, o que a gente vai ver lá? Que a definição da educação, né, as finalidades ali da educação, é o quê? O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania. Como que a gente vai preparar uma pessoa para o exercício da cidadania se a gente não tiver ideia das necessidades da sociedade, das necessidades que esse cidadão precisa ter, né, das características, né, que esse cidadão precisa ter para alcançar as necessidades da sociedade. Então a gente precisa ter esse olhar para fora dos muros. E isso é o compromisso social da escola, olhando para fora. Isso é o político. Então, quando você olhar aqui, ó, projeto político pedagógico, lembre-se que político é atender às necessidades e demandas da sociedade, certo? E assim a gente finaliza aí a nossa quarta característica. Lembrando que o PPP reconhece a educação como um ato político por meio do seu compromisso social. Então, agora vamos para a característica número 5. A Lei 9394/96, a gloriosa LDB, tornou o PPP obrigatório. Essa é uma característica importante. A gente precisa saber que, a partir da LDB de 1996, o PPP se tornou obrigatório. Se a gente for lá no artigo 12º da LDB, a gente vai ver que é uma incumbência, né, uma obrigação da escola, do estabelecimento de ensino, elaborar e executar o PPP, a proposta pedagógica, que é o nosso projeto político pedagógico. Então, a LDB torna obrigatório, por meio ali dos estabelecimentos de ensino, a elaboração e execução da proposta pedagógica. Informaçãozinha aí para você ticar, se cair na prova em que momento que o PPP se tornou obrigatório, com a LDB de 1996, certo? Característica número 6. O PPP não pode ser apenas um documento burocrático. Muitas questões, muitas mesmo, vão dizer o quê? Que o diretor da escola precisa elaborar o PPP ou o estabelecimento de ensino precisa elaborar ali a proposta pedagógica somente para cumprir um requisito da Secretaria de Educação, ou que o PPP é um documento que, após a sua elaboração, vai ser arquivado. E isso não é verdade. O PPP precisa ser revisitado, ele precisa ser olhado, é um documento vivo, ele é um documento que a gente vai ver mais à frente, flexível, que se altera. Conforme as demandas ali da comunidade escolar, ele vai ser alterado. Então, ele é um documento que precisa ser constantemente revisitado. Não é um documento para ser uma mera condição burocrática. Só cumpriu na exigência ali da Secretaria de Educação ou do sistema de ensino. Não é um documento para ser arquivado. Não é apenas um documento burocrático. É um documento vivo que precisa ser revisto. Então, ele não pode ser, ó, PPP não pode ser apenas um documento burocrático. Dito isso, vamos aqui para a nossa primeira questão, para dar uma quebrada aqui nessas características. Depois a gente avança aí para as últimas características. Questãozinha número 1, banca e BAD, diz assim: o projeto político pedagógico, PPP, de uma escola é. O que é o PPP? Alternativa A, uma formalidade. Começou mal, hein? Começou mal. Uma formalidade que tem que ser escrita e entregue para atender às exigências das secretarias de educação locais. Muitas questões, mas muitas vão dizer isso, que o PPP é apenas um documento burocrático, um mero requisito ali burocrático. E isso está errado. O PPP não pode ser apenas um documento burocrático, a gente acabou de ver. Então está errado. Não é apenas uma formalidade. B, uma declaração de intenções pedagógicas, certo? Escrita pelos supervisores escolares de uma determinada região. Erradíssimo. A gente acabou de ver que o PPP, como característica, ele precisa da participação. Ele é um documento de elaboração coletiva. E sempre que o PPP for associado a um cargo específico, né, aos pedagogos, aos diretores, aos professores, à Secretaria de Educação, vai estar errado. E aqui não é diferente. Atribuiu-se aos supervisores escolares. Errado também. Eles vão participar, obviamente, do PPP, mas não são eles, apenas eles, né, os responsáveis pela elaboração. Então, a alternativa B está errada. C. Um documento que define a identidade. Opa, palavra bonita, hein? Palavra bonita. Um documento que define a identidade e as diretrizes, né, os caminhos que serão implementados na escola para a aprendizagem e formação dos alunos. Coisa de cinema. É exatamente isso. Geralmente, eu não vi nenhuma questão que traz a palavra identidade na alternativa errada.
Geralmente, quando ele associa ali a identidade, aquilo que a escola é realmente, é a alternativa correta. Então, A1, gabarito letra C. Vamos aqui agora para a nossa característica número 7. Diz assim: principal documento da escola. É exatamente isso. O PPP, ele é o principal, o documento mais importante da escola. Nós temos ali o plano de trabalho, né, o plano anual, todos os demais documentos ali, o regimento escolar, todos os demais documentos devem ter como base o PPP. O PPP é o principal documento da instituição escolar. Então, nenhum outro documento da escola é tão importante quanto o PPP. Ele é o principal, vou repetir, principal documento da escola. É desse jeito que você vai marcar nas questões. Qual é o principal documento da escola? O PPP. Todos os demais documentos precisam estar embasados, referenciados no PPP. Até mesmo ali o plano de aula, que está lá na ponta da linha, precisa ter como base o PPP, Projeto Político Pedagógico, certo? Característica número 8. O PPP é um documento flexível. O que é isso? Ele vai se adaptando conforme as necessidades e realidade da comunidade escolar. Quando você vai lá elaborar o PPP, você coloca alguns objetivos. Conforme esses objetivos forem sendo alcançados, a gente precisa revisitar o PPP. Então, eu tinha como objetivo aqui na minha escola cobrir a quadra da escola. Aí eu consegui fazer isso. Eu vou manter isso como um objetivo do PPP? Não, ele é flexível, ele não é rígido. Anote essa palavra, rígido. Ser flexível é ser diferente, é o oposto de ser rígido. E o PPP não é rígido, ele é flexível. Ele vai se adaptando conforme a realidade daquela comunidade escolar for se alterando. Não quer dizer também que o PPP vai ser alterado todo dia, né, ou toda semana, ou todo mês. Não, ele pode ser alterado sim, ele não é um documento rígido, mas conforme for tendo ali as necessidades, for surgindo as necessidades, certo? Então, o PPP ele é flexível e não é rígido. O PPP não é rígido. Característica número 9 diz assim: documento único. Cada escola deve possuir o seu PPP. Na teoria, cada escola tem um PPP distinto dos outros, né? Então, cada escola, pelo PPP ser a identidade da escola, então representar ali características dos alunos, dos professores, dos pais, e como a gente entende que esse grupo educacional possui as suas próprias características, então não tem como um PPP, né, suas próprias características, suas próprias vontades, cada escola tem os seus próprios objetivos, então não tem como um PPP ser igual ao outro, porque o PPP precisa retratar a realidade daquela escola. Por isso que ele é um documento único em que cada escola deve possuir o seu PPP. Professor, eu já vi um PPP igual em escolas diferentes. Não pode, não pode. Desassocie essa prática para a teoria, para a sua prova. O que você vai pensar? O PPP é um documento único e não existe um PPP igual em nenhuma outra escola. Sempre com a alternativa falar que um PPP pode ser utilizado para toda uma rede de ensino ou no mesmo município, a Secretaria de Educação pode mandar o PPP para todas as escolas, está errado. O PPP é um documento único em que cada escola possui um PPP, certo? Aqui é a nossa característica número 9. Vamos aqui para a nossa característica número 10. O PPP apresenta os objetivos, as diretrizes, isso é, as rotas, os caminhos e as ações educativas da escola. Então, o PPP ele vai apresentar ali quais são os objetivos daquela instituição, quais são as diretrizes, né, os caminhos, as rotas que ela vai seguir, quais são as ações que ela pretende executar para alcançar os seus objetivos. Então, vai apresentar aí objetivos, diretrizes e ações educativas da escola. Característica número 10. E a última característica, vamos reforçar aqui que o PPP ele é construído de forma coletiva. Sempre que a questão associar a construção do PPP, isso cai muito, a uma única categoria, estará errado. Ele deve ser construído de forma coletiva. Um exemplo dessa construção coletiva são os conselhos escolares. Os conselhos escolares são órgãos democráticos em que os alunos vão ter os seus representantes, os estudantes os seus representantes, os pais, a comunidade local, a própria direção vai estar representada. Então, ele é um órgão deliberativo que é um instrumento muito utilizado na construção do PPP, pois o PPP precisa dessa participação de todos na sua construção. E o conselho escolar é um instrumento muito usado para ouvir ali quais são as necessidades, né, as reais necessidades da comunidade escolar. A gente utiliza o conselho escolar para isso. Então, lembrando aqui que o PPP ele é construído de forma coletiva. E agora, para terminar, vamos aqui nas nossas palavras-chave. Eu destaquei aqui algumas palavrinhas que vão ser muito importantes na hora das questões. Então, a gente precisa se lembrar que o PPP ele é intencional, que o PPP ele é obrigatório. Quem tornou obrigatório o PPP? A LDB de 96.
O PPP ele é único, não pode ter um PPP igual ao outro, é um documento único. O PPP é a identidade da escola, ele é flexível, é o oposto de ser rígido, isso é, ele pode ser mudado. O PPP é de construção coletiva, importantíssimo. Nenhuma categoria única tem a responsabilidade por elaborar o PPP, nem o diretor, nem o secretário de educação e nem nenhuma outra categoria. Ele é de construção coletiva e ele é elaborado pela própria escola. Então, o próprio estabelecimento de ensino vai elaborar a sua própria identidade. Essas aqui são palavras-chave. Se você tiver essas palavras-chave em mente, com certeza você não vai errar nenhuma questão de características do PPP. Geralmente, quando cai em prova, é ali duas, no máximo três perguntas de PPP, geralmente essa quantidade, e uma dessas questões são de características gerais. Então, traz ali características gerais. Depois a gente vai ver ali os princípios, os marcos, o processo de formação, os eixos. Porém, os princípios, as características gerais, né, são muito cobradas. Você precisa ter essas palavras em mente para você não perder essa questão, certo? Vamos aqui para as nossas questões. Vamos fazer aqui duas questões sobre essas características gerais. Diz assim: sobre o projeto político-pedagógico, assinale a alternativa correta. A alternativa A: os objetivos e necessidades em âmbito nacional devem sobrepor os locais. Sobrepor os locais. Na formulação do PPP, certo ou errado? Erradíssimo. A gente acabou de ver que o PPP, por ser a identidade da escola, ele precisa retratar os objetivos e necessidades da comunidade escolar. Os objetivos e necessidades em âmbito nacional, isso é, lá no MEC, dos órgãos federais, não podem sobrepor as necessidades e objetivos locais daquela comunidade escolar. Então está errado. P. O PPP constitui uma ação intencional. Vou até mudar de cor, hein? Vou até mudar de cor. Uma ação intencional. Tem comprometimento com o coletivo e deve articular os saberes dos alunos com as experiências escolares. Coisa de cinema. Exatamente isso que deve constar aí no PPP. Vamos aqui na alternativa C para a gente encontrar os erros. O PPP tem caráter exclusivamente burocrático. Já vamos para o vermelhinho aqui. A gente viu que o PPP, já paro de ler, né? O PPP não deve ser um documento somente burocrático, certo? Então está errado. D. A construção do PPP deve considerar a realidade e interesses dos estudantes em detrimento das necessidades educacionais formais. Não, a gente deve sim considerar ali as necessidades dos estudantes, mas também vai considerar as necessidades dos professores, do sistema de ensino, da formação integral desse aluno, não em detrimento das necessidades educacionais, de maneira nenhuma. Então está errado. Questão 2, gabarito letra B. Aqui uma ação intencional. Vendo que nossa palavrinha aqui, ó, chave, intencional, já matava a questão. Questão 3 diz assim: analise as assertivas sobre o projeto pedagógico e marque a alternativa correta. São quatro afirmativas. Vamos ver aqui quais são verdadeiras e quais são falsas. Primeiro, o projeto pedagógico é uma peça meramente burocrática. Já termino de ler aqui, hein? Não deve ser um documento meramente burocrático, então está errado. Próxima. O projeto pedagógico traz um resumo das condições de funcionamento da escola e um diagnóstico seguido de compromissos aceitos e firmados pela escola coletivamente. Certo ou errado? Certíssimo. Pode permanecer o verde aqui. Afirmativa correta sobre o PP. Terceira afirmativa. A construção do projeto pedagógico propicia, gera, né, a vivência democrática, sim, necessária para a participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania, coisa de cinema, característica correta sobre o PPP. 4. Ele tem a função de organizar o trabalho pedagógico que envolve desde a sala de aula até as demais relações em um contexto social. É isso aí. O PPP vai estar desde lá na ponta, desde o plano de aula, desde aquilo a forma de execução realmente dito ali da aula, até a parte de gestão, toda a parte de organização da escola. Então está corretíssimo. Questão, na verdade, afirmativa, né? Afirmativa 4 aí correta. Questão 3 vai ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, alternativa A. As assertivas um, 2, 3 e 4 são falsas, errado. As assertivas um, 2 e 3 e 4 são verdadeiras, errado. A assertiva um é falso. E as assertivas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Gabarito letra C. É isso? A um é falso, a 2, 3 e 4 verdadeiro. Corretíssimo. Questão 4 diz assim: o projeto político-pedagógico, glorioso PPP, só terá legitimidade institucional quando for resultante da participação de toda a comunidade escolar.
A partir dessa informação, é correto afirmar que se trata de um documento, características gerais do PPP. A alternativa A. O PPP é um documento que define os princípios e as metas da instituição educacional, estruturado única e exclusivamente pelo gestor e postos em prática por toda a comunidade escolar. Certo ou errado? Erradíssimo. Sempre que o PPP, as alternativas, a maioria fazem isso, né? Vão associar ali a um cargo específico a elaboração do PPP. Está errado. Então, a alternativa A está errado. Documento elaborado coletivamente. B. O PPP é um documento em que a equipe pedagógica da instituição escolar assume o papel centralizador. Não, centralizar é o oposto de democratizar. Então, passar a decisão para todos, né, de maneira coletiva. Então, isso aqui está errado. C, que apresenta o PP, né, que apresenta um caráter neutro. Neutro? Neutro, de maneira nenhuma. Ele é intencional, é o oposto de neutro. Ele é intencional. E D, construído após vários momentos de interação, reflexão e debate. Só com as palavrinhas-chave você matava essa, hein? Questão 4, gabarito letra D. Construído após vários momentos de interação, de reflexão e de debate. Agora nós vamos aqui para o PPP na LDB. E para nossa aula ficar completa, vamos ver o que a LDB fala sobre o PPP nos seus momentos mais importantes, que são em dois artigos, no artigo 12º e no artigo 14. O artigo 12º vai dizer assim: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as normas dos sistemas de ensino, terão a incumbência. O artigo 12º traz ali aquilo que é a obrigação da escola. E o que a escola é obrigada a fazer? No seu inciso primeiro já, elaborar e executar a proposta pedagógica. A gente viu que proposta pedagógica é a mesma coisa que PPP. Então, a escola, né, os estabelecimentos de ensino são obrigados por lei a elaborar e executar a proposta pedagógica. Mapinha mental aqui, ó, a escola deve elaborar e deve executar a proposta pedagógica, certo? Então vamos para o artigo 14. Vai dizer o quê? Lei dos respectivos estados, municípios e do DF definirá as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Ele vai apresentar agora os dois princípios da gestão democrática. Lembrando que esse texto aqui, ó, já é o texto novo, a redação nova de setembro de 2023, que tem como alteração aqui no artigo 14, que é importante a gente frisar, que é isso, ó, lei. É uma lei que vai definir as normas de gestão democrática. Não é uma portaria, não é uma resolução, nem nenhum outro documento. É uma lei que deve definir as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, ela vai apresentar aqui dois princípios da gestão democrática. O primeiro princípio, participação dos profissionais da educação, não é só professores, né? Todos os profissionais da educação, na elaboração do projeto pedagógico. Então, a gestão democrática, para ela ser real, para ela ser realmente de fato acontecer na escola, é necessário que os profissionais de educação participem do projeto pedagógico, da elaboração do PPP. Então, aqui, ó, a participação dos profissionais da educação, isso é um princípio da gestão democrática, na elaboração do PPP. Então, na elaboração do PPP, é necessário que haja a participação de todos os profissionais da educação. Só eles? Não. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fórum dos conselhos escolares ou equivalentes. Isso aqui também é uma alteração de setembro de 2023, aqui da LDB, e ela vai instituir aí esses fóruns, ó, os fóruns de conselhos escolares ou equivalentes. Então, nós vamos ver que vai haver a participação, primeiro, dos profissionais da educação na elaboração do PPP, e segundo, a participação das comunidades. Qual comunidade? Escolar e da comunidade local, então a comunidade local ali, vai participar dos conselhos escolares e vai participar dos fóruns de conselhos escolares. No curso de LDB, a gente vê que os conselhos escolares, cada escola deve ter um conselho escolar, e os fóruns de conselhos escolares devem ser por circunscrição. Então, toda circunscrição ali vai ter um fórum de conselho escolar. Aí o artigo 14 vem descrevendo ali mais detalhes deles. Mas para nós, aqui no nosso curso de PPP, o que a gente precisa se lembrar? Que como um dos princípios, né, um dos dois princípios da gestão democrática, o primeiro princípio, a participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP, e segundo, a participação da comunidade escolar e local, tanto nos conselhos escolares, que vai ajudar ali a compor o PPP, como nos fóruns de conselhos escolares, que vão ser ali por circunscrição dentro de um sistema de ensino.
Agora vamos para umas questõezinhas aqui e ver como isso aqui é cobrado em prova. Questão número 5 diz assim: sobre o projeto pedagógico dos estabelecimentos de ensino, a LDB aponta para a alternativa a necessidade de a unidade escolar obedecer às orientações dos dirigentes centrais, sempre em questões de PPP, sempre que a alternativa atribuir a um órgão central ou a uma única categoria, a uma única pessoa, a um único cargo a elaboração do PPP, estará errado. É sempre coletivamente, a resposta correta é coletivo. Então, a 5, a A está errada. A B, obrigatoriedade de cada unidade escolar elaborar o seu próprio documento? Sim ou não? Corretíssimo. A gente viu que o PPP ele é único. Isso é, cada escola, cada unidade escolar é obrigada ali a elaborar o seu próprio documento, o seu próprio PPP. Então, o gabarito aqui da questão 5 já é a B. Vamos continuar só para enxergar o erro das demais. C. Existência de roteiros orientadores à disposição em textos amplamente divulgados. A gente viu esse texto aqui na LDB, artigo 12 ou artigo 14? Não. Artigo 12 falou que a escola é obrigada a elaborar o seu PPP, elaborar e executar, e o 14 falou sobre a gestão democrática e os seus dois princípios. Então, a gente não viu aqui esses roteiros. E D, lembrando que a gente tem como base aqui na questão a LDB. E D, aplicação de metodologias alternativas e envolventes para o aluno. Um texto até bonito, porém a gente não viu isso aqui com relação ao PPP. Então, questão 5 o que a gente viu é que o estabelecimento de ensino é obrigado a elaborar o seu próprio PPP, o seu próprio documento. Então, questão 5 gabarito letra P. Questão 6 diz assim: previsto pela LDB de 96 como proposta pedagógica, artigo 12 e artigo 14, que a gente acabou de ler, o projeto pedagógico aparece como uma necessidade das instituições educacionais, propiciando a autonomia pedagógica e administrativa. Desta forma, o PPP caracteriza-se como o que é o PPP? Documento construído em atendimento às exigências das secretarias de educação e do ECA. A gente não viu aqui quem fala sobre o PPP vai ser a LDB, e a gente viu que o PPP ele não é uma simples formalidade burocrática de maneira nenhuma. Ele é a própria identidade da escola. Então não é para cumprir uma exigência, apenas uma exigência de algum órgão ou de alguma direção de algum sistema de ensino. Não, é uma questão de identidade da própria escola. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B, o PPP caracteriza-se como o envolvimento da comunidade escolar na promoção do sucesso do aluno e de sua cidadania. Corretíssimo, coisa de cinema. O PPP pode ser definido como o envolvimento da comunidade escolar, não só dela, né, mas também dela, na promoção do sucesso do aluno e de sua cidadania. Está correto? Vamos deixar aqui em stand-by, vamos ver as outras alternativas, mas por hora que não tem nenhum erro aqui, a não ser não estar completa, né? Quando a gente vai fazer questões, a gente tem que ficar de olho nisso. Às vezes uma alternativa ela não está completa, aqui como essa, não tem nada errado, só que é o envolvimento da comunidade escolar e da comunidade local, não só da comunidade escolar. Então não está completo, porém não está errado. Vamos ver as outras alternativas para a gente tomar uma decisão. Mas aqui na alternativa C, vai dizer assim: o PPP caracteriza-se como o recurso focado na gestão administrativa financeira. Já está errado. Então, essa aqui já está bem errada. Essa não é. O PPP ele não é focado na gestão administrativa financeira da escola. Então, está errado. D. Instrumento regulador. Opa! Regulador das atividades escolares e do processo educativo. O PPP ele é flexível, de maneira nenhuma ele vai regular, ele vai ser um instrumento regulador das atividades escolares. Então, a palavra regulador a gente já leu e já vai estar errado. E E, um referencial político a serviço da sociedade e autoridades governamentais. Lembra-se que o político do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico, não tem a ver com autoridades governamentais, não tem a ver com o governo, não tem a ver com ninguém que esteja no poder. Esse político tem a ver com atender as demandas da sociedade e não atender demandas de autoridades governamentais. Então está errado. O gabarito aqui vai ficar letra B. Questão 6, letra B. O PPP pode ser caracterizado como envolvimento da comunidade escolar na promoção do sucesso do aluno e de sua cidadania. É por isso que a gente tem que fazer bastante questões para a gente entender como as bancas se portam quando elas vão cobrar o assunto. Por exemplo, aqui, por mais que não esteja completo, ela considerou como correto, a questão não foi anulada, então a gente tem que aprender a ter essa sacada na hora da prova. Questão 7 diz assim: consta nas diretrizes curriculares nacionais, DCNs, para a educação infantil, que a proposta pedagógica, ou PPP, é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educadas e cuidadas. Sim, o PPP é elaborado
pelos, pelo Conselho Estadual de Educação? Não, vamos de vermelhinho já. Isso aqui, nessas alturas do campeonato, a gente não erra mais. Não é pelo Conselho Estadual de Educação. Ele não é elaborado pelo Conselho Municipal, nem pela Secretaria Municipal de Educação, com a participação do Conselho Escolar, da direção, dos professores e de toda a comunidade escolar. Parece certo ou não? Poxa, isso aqui já vou marcar de verdinho aqui. Para tá errado, para ter uma melhor que isso aqui é muito difícil. Então, tudo que está aqui é verdadeiro. O PPP deve ser elaborado com a participação do conselho escolar, da direção, dos professores e de toda a comunidade escolar. E assim o gabarito da questão 7, letra D. Questão 7, letra D. Questão 8, nossa última questão, vai dizer assim: sobre o projeto político-pedagógico, o PPP, para o ensino fundamental, podemos afirmar que é um documento. O PPP é um documento que? Características gerais, a alternativa A. O PPP ele é facultativo? O PPP é facultativo? Não, já vou puxar com vermelho aqui. De jeito nenhum. O PPP é obrigatório, é obrigatória a elaboração dele, não pode ser dispensado. Então já está errado. B. O PPP é obrigatório por lei, tá certo? E a sua elaboração deverá ser feita exclusivamente pelos gestores da escola e dos professores. Sempre que for atribuída a um cargo ou um setor específico a elaboração do PPP, vai estar errado. A elaboração é coletiva. Então aqui está errado. A alternativa C. O PPP é fundamental para orientar as ações administrativas da escola, sendo facultada a gestão a sua elaboração. Sendo facultada a gestão, isso é, quer dizer que a gestão pode escolher se vai elaborar ou não. E o que a gente viu? Que o PPP é obrigatório. Então está errado. Por eliminação já vai ser o gabarito a letra D. D. O PPP é obrigatório, certinho, de acordo com a LDB de 96, e sua elaboração deve ser participativa, envolvendo toda a comunidade escolar. Certíssimo, coisa de cinema. Questão 8, gabarito letra D. Para terminar essa aula, deixei assim uma frase aqui da professora Ilma Passos Veiga Alencastro. Não, é Ilma Passos Alencastro Veiga. A frase diz assim, ó: um documento que dá uma direção política e pedagógica. O PPP é um documento que dá uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar e constitui-se em um processo democrático de tomada de decisões. Assim finalizamos aqui esse trecho da aula. Como eu disse na aula, é muito difícil a gente fazer uma prova que cobre PPP, que não traga nenhuma questão sobre as características, que não tem ali uma questão cobrando as características do PPP. Por isso que esse tema é muito importante. E o próximo tema que nós vamos estudar são as dimensões. Nós vamos estudar na aula 2 as dimensões do PPP, dimensões da escola e dimensão dos profissionais. Esse será o tema do nosso próximo encontro. Até a aula 2. Nos vemos lá.